Bem-vindo ao primeiro e único podcast de gineco, Pra gineco. de doutor para... Doutora. Porque hoje Dia do médico. é o dia do médico. E nós estamos fazendo hoje, para a nossa audiência, um episódio muito especial. E eu vou contar uma história aqui. História não, Paulo. Eu vou dizer, a gente está acostumado a falar aqui das nossas virtudes, né? Todo mundo senta aí e fala das virtudes. Conta a sua Eu história. vou contar das coisas... Eu tenho uma inveja de você. Pronto. Mas é uma inveja boa. Sabe Que por bom, quê? pai. Eu queria ser você ontem. Mas Muito você já viveu ontem. tudo que eu já vivi. Não, você vai viver e eu espero que É você porque viva. agora você tá vendo Você tem um mundo aí pela retrospectivamente. frente. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma inveja porque você tem um tempo, você tem saúde, né? E você vai poder aí fazer muita coisa como médico. Então, esse é o meu maior orgulho, de ter alguém perto de mim, com o DNA, né? Médica. Então, eu acho que essa é a grande homenagem hoje para mim, Sim. ter você aqui, especial só para mim, para poder fazer perguntas para você. E eu sobre você. Né? Porque na realidade, Então, a gente... nós vamos começar o nosso episódio em homenagem ao Dia do Médico. Na realidade, De a gente gineco para gineco. A gente sempre traz os convidados e entrevista os convidados. Então hoje a gente Então, vai a gente também convidar... aproveita. Eu gosto de te, Meu Deus, eu não posso nem gosto falar. de te interromper. Eu adoro. Oh, meu Deus. Então, fala lá para a audiência. Ah, o você que só que quer tem que eu fazer peça aquilo. para as pessoas Exato. se inscreverem e assinarem o canal. É só isso que você quer que eu fale. Pode pedir. Já pedi. Gente, ó, meu pai tá mandando. Vocês se inscreverem no canal e ativar Por o sininho. favor, né? Por favor. A gente sempre esquece isso porque a gente não está acostumado. Isso. Porque aqui é uma curtição, né? A gente curte todas as quartas-feiras à noite, fazendo nossos episódios com convidados. E hoje a gente está fazendo uma noite Diferente. especial em homenagem ao Dia dos Médicos. Tá, pai, agora Doutora eu que vou falar. Paula Valentim, Isso, e doutor Então- José Augusto Machado. Eu que vou falar agora. eu quero que você se apresente. Você já se apresentou, eu lhe apresentei. Eu queria que você falasse da sua formação, da sua Ele não tá fazendo nada trajetória. conforme o combinado, mas tudo bem. Vamos lá. Enfim, era pra começar por ele. Eu acho que ele tem mais experiência, mais notoriedade, mais tudo. A história dele é muito mais rica do que a minha. Na realidade, a minha é muito rápida. Eu sou a Paula Valentim Machado. Sou filha de dois grandes médicos, Dr. José Augusto Machado e doutora Sônia Valentim. Eu acho que, antes de tudo, eu já vim com essa bagagem muito boa. Acho que um gênio, uma genética bizarra. E um peso atrás disso também. Eu fiz faculdade na Unigran Rio, uma faculdade particular, porque eu não passei para faculdade pública, porque é difícil pra caramba. Então, assim, parabéns aos que conseguem. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, dos meus pais conseguirem, né, arcar com os custos de uma faculdade particular. Fiz uma faculdade particular, não desmereço essa faculdade, foi toda muito difícil, independente de qualquer coisa. Passei para uma residência médica em ginecologia e obstetrícia, que é a mesma coisa que meus pais fazem. Ah, fez só porque os pais fazem. Não. Eu já gostava muito da parte da obstetrícia, eu achava muito lindo o que eles faziam. E dentro da medicina eu sempre gostei de muita coisa, mas sempre me chamou muita atenção a parte do bebezinho nascendo, aquela coisa, aquela magia de você ser a primeira pessoa no encontro de uma outra pessoa, né? Fazer um bebê nascer, isso pra mim era muito mágico. Eu nem focava muito na ginecologia, era só obstetrícia que eu achava incrível. E eu entrei na residência por conta disso. A minha residência ela foi na maternidade Leila Diniz, que é muito focada em parto, né? Você aprende lá Muito volume, né? muito volume, aprende prosmose lá. A curva de aprendizado lá é surreal. Então, é uma dica aí pra galera que tem interesse em fazer muito obstetrícia. E a minha ginecologia foi no Hospital Federal do Andaraí. É uma chave, né? A gente, no leilão, todo mundo que tá fazendo residência sabe disso, como que funciona isso. A cabeça minha era Leila com o Andaraí. Eu optei pelo Andaraí, poderia escolher Piedade e Cardoso Fonte. E eu optei pelo Andaraí. A parte de ginecologia foi uma gineco muito difícil, tanto a obstetrícia quanto a gineco, mas a gineco foi mais difícil, foi uma época de pandemia, eu peguei a época da pandemia. Então eu tive algumas perdas, algumas falhas no meu serviço, então tem que correr atrás. Eu tive muita sorte de ter meus pais que puderam me ajudar com isso. E dentro disso, eu comecei a ver que eu não queria obstetrícia.
Muita gente vai chegar nesse ponto. Só quem quer mesmo obstetrícia vai fazer obstetrícia porque é muito árduo o trabalho, eu acho. É uma qualidade de O vida. comprometimento é muito grande. E a qualidade de vida você acaba perdendo um pouquinho. Você se compromete muito com aquilo ali. E aí eu optei mais por ficar na parte da ginecologia e demorei muito para me encontrar dentro da ginecologia, porque nada me despertava, assim, não brilhava meus olhos, porque, vamos ver vídeo. Minha mãe tentava de tudo. Vamos fazer uma cirurgia de vídeo para eu te levar para você ver se você gosta. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim. E nada muito me encantava, assim, dentro da gineco, além do consultório. Aí eu fui me envolvendo mais com uma parte que hoje é muito conhecida e né, reconhecida, que é a ginecologia regenerativa, que meu pai já, desde muito tempo atrás, já usava o laser e eu já ficava mais tendenciosa a essa tecnologia. Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei também da parte de dermato, enfim. Quis associar um pouco os dois e fiz uma pós-graduação no Instituto Lapidar em Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital, que é o meu foco hoje, né? Na realidade, eu busco sempre na parte funcional da mulher, ajudar a mulher, não é mais só uma estética, é a funcionalidade, porque a autoestima muda muito a função da mulher, então é mais sobre isso que eu tenho um foco em fazer e que eu gosto e que meus olhos hoje Mas brilham hoje mais. você ainda, quer dizer, na verdade você não deixou a sua atividade assistencial na rede pública, Não. nos plantões, você Na continua fazendo realidade, é obstetrícia. impossível você sair da sua residência médica sem fazer plantões de obstetrícia. Então, quem tá nesse O ano... que é impossível? Impossível no sentido de que? Renda. Renda. Na realidade, a gente tem 30 anos, todo mundo que termina praticamente está por volta de 30 anos, precisa de uma renda e você não consegue tirar o valor ainda de um plantão, né? Do plantão no final do mês. Numa atividade privada dentro de um consultório. Numa atividade privada dentro de um consultório. Você não consegue. Muitas pessoas já têm seus filhos, já têm, mora, né? Aluguel para pagar, a conta para pagar e não bate, a conta não fecha. Então, é muito impossível. E hoje, mais ou menos, quantos... Né? eu vou fazer algumas perguntas, porque isso é importante. Esclarece, né, ao jovem, né, o porquê da necessidade desses plantões. Né? Os plantões, eles, como você disse, te dão uma renda. Mas eles é o momento em que você começa a sentir uma necessidade de se tornar independente, ou sair de casa, ou se relacionar com um parceiro, ou, enfim, ter um filho. Então, é uma idade uma idade limítrofe, né? No jovem, de querer sua autonomia e independência. Então, há uma necessidade de receita, de renda. Né? E essa renda tem um número, né? A gente pode dizer aqui que ele é imaginário, mas ele, para ser atingido, você tem que... Hoje, saindo de uma residência, quantos plantões? Uma média. Assim, por semana. Depende do que cada um quer ganhar de renda final, né? Vamos supor, um médico, para ter todos os luxos que eu acredito que um médico queira ter, né? Luxos, conforto, que eu digo, uma renda mensal entre 10, 15 mil, precisa fazer... Para início. Porque você não tem... Consultório, porque você não tem clientela, né? Eu falo que não vai compensar um plantão. É impossível sair de uma residência e só viver da renda de consultório, porque você não tem clientela. Você vai começar uma clientela. Convênio também, independente disso. Então, você precisa do plantão. Cada plantão paga em torno de 4 a 6 mil reais, dependendo de Esse plantão é plantão de 12 horas às vezes semanal. Às vezes 18 ao final do mês, semanais. você ganha 4, 5 mil reais. 4, 5, uma média. Se carteira assinada, às vezes um pouco mais. Então, você ganha uma média disso. Então, você está me dizendo que é necessário, muitas vezes, você ter 3 plantões para fazer uma receita de 15 mil reais. 15 mil reais. Né? Então, 3 plantões, às vezes alguns plantões são combinados com plantões de finais de semana. Então, você sai da residência, você tem que fazer, assim, tem que não, né? Mas para você ter, quem já mora de aluguel, já tem filho, o mínimo, hoje em dia, a vida tá muito cara, acho que essa é um padrão que a gente tem que fazer uns 3 plantões por semana. Então, assim, para a gente entender,
o pessoal da sua idade, Da minha idade, que se relaciona com você e que está fazendo Tá fazendo ginecologia, isso agora. obstetrícia, terminaram a residência, eles estão no momento de término de um R4, de uma pós, e estão fazendo os seus plantões. Existe muito a necessidade de você fazer receita para pagar uma pós, muitas vezes. Sim. Uma pós-graduação, já que é cara. que é cara, Eu fiz ou um R4, que embora você não pague, mas você ocupa tempo onde você poderia Você estar... tá dando plantão e ganhando dinheiro. Exatamente. Então, você precisa dar plantões. Né? Precisa. Isso é a regra geral. E na Uma realidade regra- é importante você dar seus plantões para você também ganhar um pouco de experiência, confiança, porque você sai da residência, que você fala, é o chapéu que você tá de uma instituição. Quando você sai, ali é por conta sua. Então, ganhar um pouco de autonomia, de saber como conversar com o paciente, independente de ser no SUS ou no privado, o que você for fazer, você tem que ter o mesmo É um momento de treinamento. Mesmo que seja ali, não é mais treinamento, é a vida real, mas é um momento de você olhar e falar assim, agora é por minha conta, eu tenho que fazer. Então, quem tá fazendo plantão não é só não é o dinheiro, óbvio, é porque a gente precisa, é o trabalho da gente, mas Ao mesmo tempo, você está se qualificando. Você está ganhando habilidades, habilidade, competências. para poder, quanto tempo você acha que é necessário, uma média, né, nessa vida árdua dos plantões? Então, vou te dizer que assim, conversando com as pessoas... Terminando o R3, né? Eu não estou falando em R4. Minha ideia, eu acho que já é muito, era ficar 5 anos dando plantões. Eu acho que isso já é muito. Mas era... acabou. Anos, os 3 de residência mais 2. Não. 3 mais 5. 3 anos de residência mais 5 anos de plantões. Essa era a minha ideia de meu limite. Mas a gente vê um bando de lugar, a galera que já tá, assim, idade do meu pai dando plantão. E, assim, é muito particular também, que tem gente que aquilo ali é a vida, é o parque de diversão daquela pessoa. Porque, não que seja uma brincadeira, mas aquilo ali é o que ele gosta, é o prazer dele, né? Uhum. Sim, então ele gosta de dar plantão, ele gosta de estar ali, ele gosta de estar sempre aprendendo, ele gosta da urgência, da emergência, da adrenalina, ele gosta daquilo e ele sabe muito, porque ele é muito experiente já, e ele vai continuar fazendo aquilo. Não que ele precisa daquele dinheiro, mas ele gosta daquilo. Existem essas exceções, mas eu tenho em mente, na minha cabeça, que não é cansativo demais. Essas decisões, né, esses momentos de escolha, como é que você percebe, onde você se inspira? É pelo grupo que você tem? Você tem eventos onde ensina como fazer isso? E falta mostra muito alguma disso. experiência? Falta muito isso. E na realidade eu acho que também se a gente não tem dentro da nossa residência uma pessoa que te inspire dessa forma, ferrou. Porque eu tenho a sorte de ter meus pais, eles vocês me orientam muito. De não viver assim, né, dando plantão. Eu vejo muito em vocês que não precisa viver dando plantão, porque pra mim é cansativo, tá? Não porque eu poderia estar amada a plantão e eu fazer pro resto da vida, mas não. Nas minhas condições é cansativo, eu não acho que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, então eu dou um prazo de limite, então tenho que investir, porque eu tenho essa inspiração dentro de casa, tenho que investir na minha vida privada. Eu tenho que fazer isso para poder sair do meu plantão. Então, meu foco todo Paulo, você vai sair perdendo agora. Eu acabei de sair de um plantão. Eu vou sair perdendo agora. Eu estou perdendo meu dinheiro, mas é para investir na minha vida privada. Você está fazendo uma transição. Então, assim, a gente sempre esse momento de escolha da transição a gente é muito não importante. Aprende a gente isso. não sabe como é que é, a gente vai... Porque o médico, desde que sai da faculdade, ele não aprende isso. Desde que sai da faculdade plantão, sai fazendo 1000 plantões, fazendo bastante dinheiro, que todo mundo que é médico sai quando da faculdade, vai fazer um bando de plantão de urgência, UPA, faz bastante dinheiro, e aí se depara com a realidade de entrar numa residência. Residência, você ganha uma bolsa, que não é o valor que você ganha de plantão no final do mês. Durante a residência, você consegue fazer algum plantão para aumentar ou ajudar nessa sua receita da bolsa? Em ginecologia e obstetrícia, você precisa pelo menos de 2 anos de atuação
em GO para você poder fazer plantão, DGO. Mas se você quiser fazer de clínica ou de Isso é isso é possível. possível fazer. Mas E o tempo noturno é muito é muito cansativo. Mas tem desgastante. gente que fazia, pessoas que tinham filhos, pessoas que, né, aquele período que não mora com os pais, que precisam ter, né, uma renda a maior que a da bolsa. Tem gente que fazia, assim, ficava bem cansado. Então, por isso, assim, valorizem os seus residentes. Porque vocês nem sabem o que às vezes tá, tipo, por trás. Eu tive uma residência muito tranquila na minha vida, porque eu morava com meus pais. Mas, cara, tem residentes aí que tem família, tem filho, se desdobra, deixa com não sei quem, deixa com não sei quem lá, creche, não, e precisa ainda trabalhar mais para poder pagar muita coisa. Então é E hoje, cansativo. sem residência, zero ginecologia ou obstetrícia. De zero. Na Né? realidade existe. Não tem como Não você tem como. entrar dentro da especialidade sem fazer a residência. Então, são 3 anos que você vai viver com muita dificuldade. Vai viver E você depois vai tentar residência, recuperar isso empreendendo num consultório ou até mesmo fazendo um concurso. Hoje o concurso é muito difícil, né? A gente vê que os modelos antigos, como eu vivi, né? Onde você prestava concurso para a rede pública, do estado, do município, era difícil. A rede federal, hoje acabou. E com esse término desses concursos, acabaram os serviços. É porque a pessoa os tá ali. eram muito. Eles tinham uma cara, uma identidade. Quando eu falo serviço, Sim. eu falo, existia o chefe do serviço, existia os assistentes daquele chefe, e aquilo ia se perpetuando E à medida que ia se aposentando. Professores ou staff, eles vestiam muito a camisa daquela instituição. Do hospital. Daquele hospital. Hoje a gente não vê isso. E passava bastão e queria estar ali para ensinar. Hoje a gente não vê isso. Com o que você falou, a gente não vê muito isso. A gente vê muitos médicos trabalhando no serviço. Poucos são aqueles que vão pegar e vão sentar e vão te ensinar alguma coisa. Óbvio, você acha que é muito pouco? Pela quantidade de serviço que você tem numa residência? Eu já tenho 1 ano já de fim de residência. Então, mais ou menos uns 4 anos que eu vivo a residência. Já tinha muito pouca gente já querendo te estimular. Assim, você via que tinha, mas já tinha aquele que ia lá só para fazer a função dele. E se você não demonstrasse o mínimo de interesse, ou se você só tivesse não pegava nada. Plantado assim, nada. Ele ia tocar o serviço porque ele precisava tocar, era o ambulatório dele. Entendeu? Em algumas residências deve estar assim também, porque por conta disso, que hoje não existe mais esses concursos que as pessoas faziam e vestiam a camisa e passavam bastão e estavam ali para te ensinar. Hoje não tem muito disso, não. Hoje eu vejo muita gente ali tocar um serviço. Porque mesmo, independente do serviço ser um serviço universitário, onde você tem professores efetivamente preparados, né, para ensinar na docência, os outros serviços que não eram acadêmicos, eles tinham uma característica de ensino também. Né? Então, não precisava ser um serviço universitário para você ter uma excelência em ginecologia ou obstetrícia. Sim. Então, você encontrava aqueles verdadeiros professores, aqueles médicos com aquela habilidade em ensinar, que independente de serem docentes, enfim, trabalhar na universidade, eles tinham a capacidade de transmitir. Sim. E houve uma mudança muito grande, né? Do nosso sistema, um sistema de saúde atual, a própria aceleração da sociedade. E o perfil dos residentes também mudou, né? também. Não posso falar que foi só da parte dos vocês são muito... dos staffs, professores, enfim. A gente era muito linear, né? Quando eu falo a gente, porque os antigos eram... Eles tinham uma visão de vida mais a longo prazo, né? Eles projetavam as coisas a longo prazo. Então, eles tinham os caminhos muito, muito definidos, né? Eles faziam uma escolha e aí trilhava aquilo de forma muito linear. O jovem não tem isso. O jovem hoje, essas gerações mais novas, elas estão o tempo inteiro vindo onde é melhor, né? Onde tem melhor qualidade de vida. Então, eles pipocam muito mais. Né? Então, isso faz com que não exista uma consolidação
nos serviços. Mas então, eu acho que você não tem até rotinas antes no disso, serviço. até antes de pensar na qualidade de vida e de tudo, eu acho que a pessoa mudou. A galera da residência, a galera da faculdade indo para residência médica, médico, se mudou muito. Eu não sei se eu vejo isso só na obstetrícia e ginecologia, eu não sei nas outras, tá? Mas assim, na AGO em si, eu acho que a galera mudou muito. E eu vejo até por você. Eu acho que falta mais comprometimento do residente. Eu acho que falta mais, assim, eu vendo, né, retrospectivamente. Hoje eu sou staff do Leila Diniz e tal. Eu vejo que falta um pouco mais de comprometimento do residente. Faltou até da minha parte quando eu era residente. Você consegue enxergar isso agora, né? Você faz de buscar. Você olha para trás Sim, e vê como de eu era. Como eu era. Olha, pô, eu podia ter focado, estudado mais isso, ter cobrado mais isso em mim, né? E dos staffs, dos professores, e não fiz. Eu às vezes queria fazer de uma forma, às vezes não dava, não prestava atenção no ambulatório, só queria que aquilo terminasse. Então, assim, porque hoje em dia, a gente quer o tempo tudo muito rápido. Então, aí a gente não. Eu acho que antes a gente valorizava muito cada segundo. Eu tenho essa impressão porque eu convivo com vocês. A gente hoje não faz muito isso. A gente quer tudo muito rápido. O horário que der pra acabar a cirurgia e ir embora pra casa é ótimo, graças a Deus, preciso ir embora pra casa. Não ficava, vou ficar na cirurgia. Vou lá passar na enfermaria pra ver se tem alguma coisa. Não. Acabou, vambora. Eu acho que hoje em dia, não são todos. Tem muito residente, acho que ainda certinho nesse ponto. Estou falando por mim. Eu acho que a gente mudou muito. A galera mudou muito. Vai existir esse residente na medida que existe também o receptor. Sim. Né? Tem que ter o professor. Tem um equilíbrio. Que professor, Paula, é igual colesterol. Tem um bom e tem um ruim. Tem o bom e tem o ruim. Não é o professor da universidade. Igual a Ana Maria Braga. Eu tô falando... Eu aprendi com ela. Aprendeu hoje, entendeu? colesterol, bom e ruim. Tem o bom e tem o ruim. Familiar. Então, assim, o professor no sentido do preceptor, daquele que é a pessoa que tem que ensinar, ou que tem que te transmitir. Então, vai existir sempre isso, né? E o residente, ele percebe isso. Ele consegue perceber aonde ele pode ganhar mais, onde ele pode ganhar menos. Existe sempre a simbiose dos residentes, né? Dos R's, a hierarquia. Né? A hierarquia. Isso nunca deixou de existir, sempre. Hoje com algumas características mais marcantes, antigamente com outro tipo de característica. Eu vejo hoje os residentes muito bons do ponto de vista teórico, extremamente engessados, né? Pela necessidade, e hoje se impôs muito, né? Eu não sei, talvez a medicina baseada em evidência, que é a medicina que a gente tem que fazer, lógico, eu não julgo isso, ela impôs algumas condições onde nada que se faça um pouco diferente dentro daqueles parâmetros é bem visto. Então, muitas experiências acumuladas foram deixadas de lado, né? Isso vai criando um choque entre os profissionais de várias gerações. Então, eu vejo isso, não comigo, porque isso não é... Mas eu vejo com colegas, em eventos... É muito protocolado. Entende? Mas eu não sei se isso sai um pouco por conta da residência e também dos plantões que a gente faz, porque o obstetra, ele sai... O GO, ele sai direto para dar plantão, né? Médico. Sim. Então, vai na Perinatal, vai no Pasteur, vai no Leila Diniz. E nesses lugares, a gente tem muito protocolo. É protocolo para tudo. Protocolo para você virar de costas. Então, assim, eu não sei se a gente sai Não, eu digo, o protocolo é muito importante. O problema é que você não consegue... fugir da curva, ter uma nova experiência, testar algo. Não consegue. Né? E já não é eu não bem estou visto. falando isso de forma negativa ou querendo ir contra isso. Né? Não é dessa forma. Mas é que existe um mundo um pouco diferente. É o que a gente estava brincando aqui com o Bruno. Né? Então, eu gosto de brincar muito com os nossos residentes lá da pílula azul e da pílula vermelha.
Red Pill, Blue Pill. Isso Né? sim, E a gente o tempo inteiro está falando o certo e eu vejo no dia a dia se fazendo tudo incompleto, ou não de forma errada, mas a gente não consegue fazer o que está dentro, até por limitações financeiras, Sim. do serviço, Sim, da sim. nossa, da própria sociedade, né? Então, esse treinamento, essa forma de ver a coisa, ela fica pouco ensinada, Ela não é passada. não é passada, e eu vejo uma angústia muito crescente. Isso E vai tornando gerações um pouco frustradas. a gente só né? percebe disso. Depois que amadurece um pouco. Depois, né? um ano depois da residência, você. Ou quando você sai da residência, que você leva aquele baque inicial, assim, um mês que você fala assim, ai, não tenho que ir pra residência, que delícia, não tem que fazer nada. Aí passa um mês, você olha e fala assim, ai, eu vou montar minha agenda. Aí você vai, bota um plantão aqui, bota um plantão aqui, 3 plantões. Daqui a pouco, depois de um ano dando tanto plantão, você olha e você fala, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Até quando eu vou dar tanto plantão assim? Até quando eu vou perder feriado? Até quando eu vou perder aniversário? Até quando eu vou olhar e vou falar, não posso ir nessa viagem? Ou vou ter que tentar trocar o plantão. Calma aí, vou tentar resolver. Até quando? Depois de um tempo, você olha e fala, quando que eu vou parar de ter essa preocupação? E isso não é ensinado na residência. A gente não sai preparado para ter um time. A gente sai preparado da faculdade e fala assim, ó, saiu da faculdade, você tem que fazer residência. Agora, sair da residência, a gente não tem. A gente não tem um curso que te ensine e fala assim, ó, quando você sair da residência, o ideal é você se programar, conversar com alguém que saiba sobre o assunto, fazer pelo menos 3, 4 anos de plantão, se isso for necessário, ir reduzindo aos poucos, investir no seu consultório, na vida privada, não é ensinado, isso não é falado. E aí, se você não tiver alguém que te inspire, você fica. Aí E fica ali hoje, 10. então vamos aproveitar, né? Você falou aí no Inspire. Hoje a gente está vivendo um mundo muito digital, né? As minhas inspirações, eu tenho 60 anos, Não são as mesmas que nós. as minhas inspirações vinham de referências físicas, palpáveis. Eu via a pessoa, eu olhava, eu acompanhava, eu falava assim, eu quero ir lá onde aquele cara está, ou aquela pessoa está, enfim. Hoje, as referências médicas, né? Dia do médico, falando de médicos, médicos ginecologistas, as referências são muito digitais, né? Muitas referências físicas verdadeiras começaram a deixar de se perpetuar, de existir, e hoje você se inspira no digital. Então, como é que você vê esse mundo digital? Eu vejo hoje, eu consigo visualizar todos os níveis de residentes, os R1 chegando, os internos, R1, R2, R3, então dá para entender. E cada fase social de cada um deles, né? Dos que estão chegando, os do meio, que ficam meio no limbo, os da ponta que estão... casamento, todo mundo casa, alguns casam, outros não casam. Então é sempre aquela mesma coisa. Isso vai se repetindo no looping, né? E o que eu vejo nesse mundo digital, de uns 10 anos para cá, isso ficou muito, muito forte. Né? Porque a internet a gente vê aí ela vindo desde o final do século passado. Mas hoje o residente entra na residência com mais seguidor que você e ele já é mais importante que você. Você está falando isso. Então, como é que você vê isso? Você tem inspirações dentro do mundo digital? Inspirações ginecológicas? Olha, eu vou te falar, eu tenho uma única inspiração da rede digital dela, tá? Uma menina de São Paulo, acho que o nome dela é Rebeca, se eu não me engano, é Rebeca. É um Instagram muito... É uma menina? Não. Você tá falando uma pessoa muito jovem. Não, ela já não é mais jovem não, mas assim, é maneira de falar, tá? Sim. Foi maneira de falar. Ela é uma doutora, a doutora Rebeca Gerardi. Não sei, ela é de São Paulo. A minha inspiração dela é só o digital dela, o perfil do Instagram. Te agrada? Me agrada, acho que ela consegue
fazer uma coisa maneira do pessoal com o profissional dela, bonita, de uma forma competente. Assim, eu vejo muitos vídeos dela até pra eu aprender, sabe? Até como me expressar muitas vezes, porque ela fala de uma forma muito legal. Ela é a única pessoa do mundo digital que eu que você é uma seguidora engajada. Que eu gosto, que eu gosto de ver, que eu acho legal, que eu acho bonito o perfil dela, enfim. Não conheço, não tenho nunca, nem conversei com ela, mas gosto. De resto, não, minha opinião sobre... Independente do Instagram e dessas pessoas, eu digo assim... O mundo digital de uma forma geral. Você tem essa pessoa... Você me perguntou uma pessoa que eu olho e fale maneirinha. Beleza, ela. Mas minha opinião sobre o mundo digital é que eu sempre já falei isso em outros podcasts aqui. Fama e seguidores não demonstram competência. E eu acho que tem muita gente que se perde nisso. Competência, habilidade ou experiência, né? Fama e seguidores não diz isso. Então, óbvio, a gente fala isso para um público que é dos pacientes, mas assim, a gente também tem que falar isso para os médicos. Tem muito médico hoje que, por ter muitos seguidores ou muita fama na rede digital, mas aí a gente se acha mais competente. Não, mas tudo bem. Essa necessidade de se impor e de impor a autoridade é para se pescar cliente. Ele tá... Mas ele saiu é aquele papo, ele saiu da residência, ele está empreendendo, é a forma como ele capta cliente. Como que eu vejo a rede digital como analisando de uma forma assim, eu tô fazendo os dois momentos. Como eu vejo a rede digital, o Instagram ou uma rede digital para melhora do meu... Exatamente, então, eu não estou julgando a pessoa de forma pessoal. O que eu vejo é que muitos estão investindo para captação de clientes. Cada vez mais, a rede digital, ela é empregada nesse sentido. Eu acho que dá muito resultado, porque eu acho que as pessoas estão fazendo, eu acho que elas estão tendo bastante resultado. Para as pessoas estarem investindo nisso, é porque está dando resultado. E hoje em dia a procura... Você acredita que, então, eu tendo bastante engajamento, eu vou ter um consultório mais cheio? Eu acho que... Eu tô pensando nesse sentido. Engajamento, né? no sentido de... tudo que você passa no Instagram, seja de uma forma com competência, com toda com ética, tudo. Essa é a forma ideal para você fazer captação de cliente? Não só. Querendo entender. Então, eu acho que eu acho que hoje o Instagram é uma grande captação de clientes. Sim, não tenha dúvida que é. Hoje as pessoas muitas vezes vão no Google, que eu acho que ainda é uma forma de captar cliente. A pessoa, eu quero um endocrinologista. Aí vai lá, endocrinologista Ricardo Almeida. Aí ela vai lá pegar esse nome, Ricardo Almeida, bota no Instagram pra ver a cara de Ricardo Almeida. O que Ricardo Almeida faz... Você tá falando Ricardo Almeida, você inventou esse nome, né? Inventei, gente. Ninguém sabe, nem não existe esse Ricardo Almeida, a não ser das roupas. Olha como é que é a cara dele. Olha se foi com a cara dele. Olha se ele é uma pessoa saudável. Eu gosto de médicos que comam bem. Não gosto de médico que comam cheeseburger. Então, a vida pessoal dele também conta. Tem importância na escolha do cliente. Esse médico aqui só tem 3 fotos. Será que ele é bom mesmo? 3 fotos do quê? No perfil do Instagram. Esse médico... Mas deve ser velho, ele vai falar assim, esse médico aqui não tá postando nada com nada. Ou, eu acho que... Eu já fiz isso. Eu já procurei um médico na rede social. Então, assim, eu acho que conta, assim, você olhar como é que é um perfil dele no Instagram, porque o perfil do Instagram é o perfil da pessoa. O Instagram é o seu perfil pessoal. É o que você faz da vida. É o que você come. É isso que eles falam, é o seu dia a dia. Então, eu preciso ver o que o meu médico faz no dia a dia pra ver se ele é um médico pronto pra mim. Entendeu? Então, se eu pego uma dermato que, a dermato não faz nem skincare, como é que eu vou daquela dermato que não faz skincare? Que não se cuida. Então, assim, ou que não tem um visual de uma forma, como é que eu vou nela? Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o Instagram se criou essa ferramenta pra você saber como que é o seu médico. E isso é legal. Só que tem tudo um limite, mas é legal você saber como é que ele é.
E é o que te chama. Então, assim, essa moça que eu sigo, que eu gosto muito dela, é legal. Eu acho ela muito incrível. Eu nem conheço ela, mas eu acho ela muito incrível. Ela é bonita, ela se arruma, ela mostra o look dela, ela fala bem, ela conversa bem. Eu quero me consultar com ela. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o Instagram é um cartão de visita, entendeu? Então, é importante. Eu acho que é importante. Quem tá Então, investindo nisso é Você importante. fala investindo, então você fala que vale a pena Investir. você E dar um plantão a mais lá, tirar uma fatia do seu Você- plantão e pagar um botar. serviço, E hoje, alguma coisa eu pra sempre você melhorar o seu Instagram. perfil. Não tenho tempo pra postar nas redes sociais. Ai, não tenho. Bom, eu também não tenho, ninguém tem, tá todo mundo sem tempo. Mas já ouvi falar que a gente tem que criar o Instagram como um horário seu do teu trabalho. hábito. Não, um horário. Você tá no seu consultório. Olha, meu consultório é de 9 às 5 horas da tarde. Tem na tua agenda, Na tem lá, agenda, Instagram. Dois Durante vídeos. 1 hora você vai se destinar para o Instagram, porque você precisa fazer você precisa estar presente ali. O seu rosto tem que aparecer no feed, para as pessoas não esquecerem quem é você lá, entendeu? Então, assim, eu acho que investir no Instagram hoje é importante. E de cada um do seu jeito. Não é, vou copiar fulano de tal, vou fazer fulano de tal. Pode ter inspiração, mas assim, cada um do seu jeitinho. Não precisa contratar alguém tal, porque também a galera tá contratando gente para fazer Instagram. Aí fica aquela coisa totalmente impessoal, tudo igualzinho, não sei o que lá. E aí só quando ela posta uma foto da família que bomba. É. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de pessoalidade. E cada um vai se encontrando no Instagram. Mas eu acho que é uma ferramenta excelente hoje pra crescer. E dentro da ginecologia tem alguma particularidade? Porque é diferente, né? Se você eu é um tenho ortopedista, como é que é um Instagram de ortopedista? É osso quebrado? Eu nem sei o que é. Não sei. Eu não sei nem como é que funciona. Porque Mas dermato é bom, porque dermato consegue mostrar um antes e depois, que eu acho que já foi regularizado, pode postar. Então, um antes e depois é maneiro. De antes e depois, eu digo É assim, porque qual isso é atrai o conteúdo que... Né, o conteúdo do ortopedista, o conteúdo do urologista. Eles o acham. conteúdo Eles do... acham. É. A gente, aquele infecto que a gente viu no Instagram, que fala ele mostra uns desenhos, mostra umas coisinhas, ele, pô, manda bem pra caramba. Dentro do que ele faz, ele manda muito bem, do jeito dele. Aquilo choca algumas pessoas. Choca. Né? Ele tem um engajamento. Choca, mas você vê que o número de Seguidor. o número de seguidores é absurdo. É quase meio milhão de pessoas. Exatamente, mas ele conseguiu Ele consegue atingir. atrair, ele consegue falar de uma maneira até caricata, né? É caricata. E pros leigos, eu vejo os vídeos dele até o final. Porque eu quero ver os vídeos dele até o final. É bom. Não, eu começo a ver, eu fico Você não quer ver até o preocupado. final? Não, Eu vejo até o final. eu fico preocupado com o que eu vou ver no final. Eu reparo. Eu amo ver os vídeos Você dele. vê que a geração vê de formas diferentes. Eu adoro né? ver os vídeos dele. Eu vejo esses vídeos, assim, é porque eu acho que Instagram já é, assim, medicina já é muito pesado quando ela quer. Então eu acho que a gente também tem que tornar um pouquinho mais leve para as pessoas. Não pode também, vou chegar e vou falar um assunto super que só médico entende. Às vezes a gente fala pra Bruna, ó, Bruna, isso aqui tá bom? Ela fala assim, tá, vocês estão falando pra médico, entre médico. A gente esquece isso. A gente tem que falar pra pessoas leigas, a gente tem que falar pra pessoas que não Tá muito perto. que não entendem o nosso dialeto, vamos dizer assim. Então, assim, tem muita gente que consegue de uma forma caricata, de uma forma engraçada, de uma forma legal, transmitir conhecimento. Não é, eu sei do quem você E está da falando, mas importância- também não é aqueles absurdos que a gente tem, coisas que são extremamente absurdas, né? Não, E que estão fora de... não, enfim, eu acho que tem que é uma forma muito peculiar, eu sei, é interessante, a gente até totalmente entende. a competência de porque a pessoa ela é competente, ela sabe atingir o público dela e é isso. E aí vai pro seu consultório pra saber mais informações. Acabou, ela tem que atingir até ali. Não é brincadeiras e nada. É de uma forma séria, passar, instruir, olhar e falar assim, ó, a gente consegue te ajudar nisso. Ou você precisa de ajuda nisso. E pronto. Tá, e qual é a métrica que você... quando eu falo métrica, quando eu invisto em alguma coisa, quando eu tenho que ter uma medida para ver se aquilo está dando resultado. Eu tenho que ter uma métrica. Eu nem sei. Eu não vejo o que eu...
o que eu vou te dizer, ainda né? não tenho. Eu vejo as pessoas muito preocupadas Isso desestimula. com isso e, na verdade, se enganando, algumas se enganando, porque a gente vê muitas postagens. Olha, ligue que ainda existem algumas vagas para o mês de outubro. Pô, tá vazio. O meu tá vazio, pô. Tenho 40 anos. Uma crise enorme. Não, ligue que tá... Sabe? Então, Isso é o marketing. que eu vejo... Não, tudo bem, mas é marketing, tá? Gatilhos mentais, funil de venda, não importa. Eu tô dizendo, a pessoa tem que medir para ver se ele continua fazendo aquilo. Porque se aquilo não tá dando resultado, né? Eu tô gastando, como você falou, 1 hora do meu dia, da minha agenda, eu faço vídeo. Aí eu faço 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pô, não vem ninguém. Você tem que ter Aí, no essa outro noção. mês, pô, não vem ninguém. E aí você tem que não tá vindo avaliar. ninguém. Tá vindo só pelo boca a boca? Porque assim, por exemplo... Tem que ter uma métrica. Eu sempre pergunto no consultório. Mas isso às vezes é de estimular. Sim. Eu pergunto faz parte assim, hoje quando da ela... sua Na minha pergunta, assim que a paciente chega, eu falo assim, você já conhece a Clínica Barra Fêmea? Porque como eu entrei agora, tem muito paciente de outros médicos que quiseram continuar no Barra Fêmea. Barra Fêmea. Eu falo, você conhece a clínica? Já me consultei com a doutora fulana de tal, mas ela não tá mais aqui, mas eu gosto daqui, enfim. Tá. Eu vim porque uma amiga minha me falou. Eu vim porque eu vi um anúncio no Google. Anúncio não, uma postagem. Pesquisei no Google. E aí me indicaram pra cá. Então, assim, sempre no começo da minha consulta eu pergunto pra eu ter uma noção do que tá vindo por Instagram, que ninguém ainda, porque eu não invisto muito nisso, mas eu acho importante. Mas muita gente vem de boca a boca. Então, assim, você tem que ter uma noção do que você tá fazendo. Você sabe o que eu acho, Mas Paula? eu acho que Não, sim. Eu acho que o Instagram vende. Eu acho que todas essas redes vendem, né? Isso tá mais do que comprovado. É muito grande. Eu só acho que nós, médicos, nós somos influenciados achando que isso e é aqui que eu vou, mas não procuram entender o que é melhor, retorno, como é que eu meço. Então, você acaba contratando um serviço, acaba contratando uma empresa para fazer enfim, e não tem as medidas. E a coisa vai meio... Você não tem tempo, você já está dando 2 plantões, você abandonou um para aumentar o seu consultório e fica uma coisa... E às vezes aquilo pode te decepcionar muito, né? Além do que, isso pode ser uma grande bolha que ela pode se romper a qualquer momento, né? A gente vê, às vezes, o Instagram não funcionou, o WhatsApp não funcionou no dia tal. Tem gente que pula da janela. Tem, né? Porque o cara vive aquilo, ou é para entretenimento, ou para serviço, né? Tem gente hoje a rede de WhatsApp talvez a rede gente mais... que trabalha hoje com o Instagram, então. mais trabalhada nesse sentido, né? Porque você... onde você faz toda a estratégia, né? Sim. O WhatsApp tem muito WhatsApp importante. Business hoje, então Então, eu acho que tinha que os médicos terem um pouco de informação mais abalizada. Fazer um curso, não é comprar o serviço apenas, né? Ele entender, fazer... Não, e que mesmo que compre, procurar com um serviço, conversar, falar assim, olha, no final, eu gostaria que... eu queria saber o que eu tô tendo de engajamento, o que eu tô tendo de retorno, a gente tem que botar... Eu lembro que a gente teve um podcast aqui, que alguém conversou com a gente sobre isso, falou que ele tem tudo em métrica do que entra, de como que tá tendo esse resultado, do que sai, do que... Eu lembro que conversaram com a gente sobre isso. Ele falou, foi uma única pessoa que veio aqui que falou sobre isso. Falou, eu anoto, tenho tudo anotado do quantos pacientes veio pro Instagram, do quanto que eu tô tendo de engajamento, do quanto que eu tô tendo, quantos clicaram no site. O Michel. Acho que foi dos miomas, não foi? Foi, dos miomas. Foi. Então, acho que... E ele já faz há muito tempo. Há ele muito não tempo é uma que ele pessoa da nova site. geração, ele já fazia. Então, há uma necessidade de você... não é só entregar a coisa para te venderem o pacote. Né? Sim. Você tem que entender aquilo. E hoje eu acho que o tráfego pago, para quem quer empreender em consultório,
né? Eu acho que para qualquer empreendedorismo, né, na realidade. Eu acho que não tem saída. Não tem. Tudo bem, a doutora que você falou, que você segue, é uma coisa orgânica, né? Ela Eu acho que são transmite aquilo. muito pontuais, coisas muito pontuais. Não, você pode ter algum engajamento, né? De forma orgânica. Esse talvez seja o melhor. Sim, porque Mas ela faz bem. você fazer tráfego pago é muito importante. Hoje você tem excelentes ferramentas e tem que estudar as ferramentas. Então, ao mesmo tempo que Ainda você mais vai na nossa fazer área. um cursinho de final de semana, 3 dias de laser, de endocrinologia, de reposição, sei lá, o que for. Faça um curso sobre Faz um curso de Google Ads, faz um curso de Facebook Ads, né? Você tem hoje a Meta, o Google, são os grandes vendedores, né? A Meta com o Instagram, o Facebook. Não, ninguém sabe disso. O Google, às vezes o aperta YouTube. só para turbinar ou para coisa. Não, você tem que entender que tem essas ferramentas, o mundo para você se abre. Sim. São tantas possibilidades, né? Você pode... E na nossa área é um pouco difícil. Você pode fazer um case de negócio, um modelo de negócio para o seu mundo privado com um procedimento único, desde que você saiba fazer ele bem feito e escalável, né? Só que isso tudo que a gente fala tem que ser estudado, lido, né? Não, e eu acho que na nossa área é um pouco também difícil, foi o que você falou. Falou assim, como é que você vai fazer uma coisa na ginecologia? Como é que o ortopedista faz? Como que o oftalmo faz, né? Quem que vai entrar no Instagram de um oftalmologista? Eu vou ver o quê? Mais pra frente, tá chegando mais, tá não sei o quê. Tô ficando meio caolho. Ou que eu vou ver uma cirurgia de olho. Glaucoma. Você só vai... Eu acho que as pessoas só vão mesmo pra conhecer o médico. Né? Vou lá, vou ver se esse médico é assado, assim, assado. Então, assim, quando você vê... Porque eu não vou... Quando você vê uma postagem assim, né? Candidíase, 5 dicas. Não, é que eu acho que a parte íntima da mulher, ela é uma coisa de curiosidade. Tudo que envolve sexo, sexualidade, tanto a parte íntima, enfim, coisas da mulher íntima, chama atenção, gera curiosidade. Sexualidade gera curiosidade, sexualidade está relacionado à mulher, à região íntima, enfim. Né? Eu tô excluindo o homem. Eu acho que gera curiosidade. Então, né, qual a mulher que... Você acha que isso atrai uma pessoa? Qual a mulher que já não teve uma candidíase de repetição e que quer se livrar daquilo ali? Então, assim, tem coisas que as pessoas fazem muito pontuais para atrair pessoas. Porque candidíase é uma coisa muito frequente nas mulheres. E tem mulher que não consegue se livrar disso. Então, assim, você é a salvação dela. Ela apela. O Instagram dela só entra candidíase. Apela. A pessoa Porque vai... o algoritmo, ela gosta de candidíase. Então, exato. Como que se trata? Então, essa doutora vai salvar a minha vida. Então, assim, eu acho que a sexualidade, a parte íntima da mulher, tudo isso chama muita atenção. Outras coisas chamam atenção. Dermato chama atenção. Porque tu não quer. Autoestima. Tudo que envolve autoestima, cirurgia plástica, chama atenção. Então, você entra num perfil. Tu vê, eu entro no perfil de LipoLed pra dar umas olhadas lá e falar, queria uma barriga desse jeito. Mais que você possa fazer academia. Você quer uma barriga daquele jeito. Lipo o quê? LipoLed, é uma lipoaspiração com LED. Que deixa aqueles gominhos. Gominhos, isso. Legal. Então, assim, você te chama a atenção pra você fazer. Também, né? Também. Você pode fazer aquela tatuagem removível que você pinta. Assim. Dura 15 dias. Bela adormecida, né? Sim, tá. Rena. Faz rena. Aí fica com um tanquinho. Isso. Enfim, eu acho que tudo que chama atenção para qualidade de vida e autoestima, as pessoas, elas brilham os olhos e elas podem até querer olhar. Agora, ortopedia. Você não vai entrar no Instagram de um ortopedista se você não estiver precisando de um ortopedista. Ou um gastro. Você não vai entrar no Instagram de um gastro. Aí eu vou achar ele fazendo uma endoscopia, né? Uma Exato. colonoscopia. E assim, vai ser uma maravilha. Deve ser imagens lindas. Você só vai entrar nesse perfil se você precisar de um. Agora, não uma mulher que vai te atrair com alguma coisa esteticamente falando ou que te gere curiosidade, você vai entrar. Não, mas a ginecologia tem uma parte que você tem que ter um pouco de ética também. Você não pode. Eu faço, por exemplo, clareamentos íntimos. Eu não posso pegar e postar uma vulva de uma mulher antes e depois. Eu posso, dentro de toda a ética, pedindo autorização, mas fica incômodo, entende? Então, assim, eu acho que a ginecologia tem um pouco de dificuldade na rede social. A obstetrícia é lindo. O bebezinho nasceu, parto, aquela coisa maravilhosa.
perfeito, isso aqui todo mundo posta. Agora, o gineco é um pouco mais, acho mais difícil de entrar na rede social, a não ser falando. Candidíase é isso. Eu nunca vi tanto parto empelicado na minha vida, né? Pois é. Parece que era uma raridade, né? Todo Não, mundo pessoal- vai deixar empelicar pra fazer a O pessoal postagem. só posta o comecinho, porque depois rompe, ninguém posta mais. Aí fala, ai, parto empelicado. É assim, é a mídia, pai, é o engajamento, é tudo a beleza do negócio. Entendeu? E reposta a foto 3 vezes. A mesma foto, não sei quantas vezes. Então, é marketing. É marketing. As pessoas usam o seu marketing. Pode não estudar nada, mas usa. Pega uma foto de 3 anos atrás, fala que fez um parto empelicado. Entendeu? Cada um usa do formato que quer. E você? Conta Sim. um pouquinho da sua história. A minha história é muito antiga, né, Paula? Não Conta tem rapidinho muita- pra gente. Tá? Rapidinho. Eu me formei pela Souza Marques, né? Eu tive a mesma dificuldade que você. Eu não era o Ai, graças a Deus. brilhante Nota aluno do 3º grau, né? Então, para beliscar uma... E a gente fez Uma- colégio Porque bons, sempre- né? Santo Agostinho. Sempre foi o Monte Olimpo, né? Você queria entrar para uma UERJ, Pública. uma UFRJ. Sim, ó, eu sofri ok. muito. Mas fiz uma boa faculdade, tive uma boa formação. Acho que a formação teórica hoje, todas as faculdades, estou incluindo as privadas juntas, está muito boa. Mas eu acho que o médico curso deu uma nivelada hoje, tá? Pode ser. Deu. Mas assim, eu acho que o nível tá bom. Embora eu ouça toda hora os antigos falar, tem muita faculdade, eles saem da faculdade sem saber nada. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o modelo é totalmente diferente do currículo, né? Os currículos estão se adaptando. Burocraticamente, a gente não pode Então, também exatamente, acompanhar então, médicos sem ter toda uma eu norma. me lembro que no 2º ano eu já estava fazendo cesariana, entrando em cesariana. A gente não eu quero pode. dizer aqui que naquela época, a gente está falando de 30 e tantos anos atrás, isso era uma prática comum. Então a gente já tinha uma vida Prática muito prática, maior. né? Muito mais aguçada, já experimentada, entrando na residência já com algumas qualidades, alguns vícios, né? E naquela época você tinha muitos serviços. Né? Mas Então, naquela eu entrei época não dentro da tinha isso aqui. universidade. Não tinha. Então, né? Era BIP. Uma câmera celular hoje, filmando uma pessoa, né, da faculdade no 2º ano, Sim. Então, por isso que lógico, hoje isso também tá tudo muito... Mas, assim, o que foi muito marcante muito para mim, exposto. primeiro é que eu me lembro bem, né? Como é que foi a escolha da minha especialidade, né? Eu sempre pensava em cardiologia, algo do gênero. E no 2º ano, fui dar um plantão no Rocha Faria, na emergência, estava na emergência e ligaram para a emergência dizendo que estava precisando de algum médico, porque tinha uma doutora fazendo uma cesárea, e ela ia fazer a cesárea sozinha. Não tinha. Todo mundo tinha faltado no plantão. E o bagrinho, você sabe o que é o bagrinho? É o médico mais... É o inferior, né? Aquele que está entrando. Vai, sobe lá para fazer a cesárea. E eu fui. Era no 2º andar, a maternidade, nem me lembro o nome da médica. Eu nunca tinha visto um parto, nunca na minha vida. Estava no 2º ano. Nunca tinha visto um parto e muito menos entrar numa cesárea. Uma cirurgia extremamente suja, né? Porque suja no sentido de... Muito sangue. Sangue, mecônio, era uma urgência. Era uma Né? urgência. Correu tudo bem, nasceu um neném e aquilo me chocou muito. Né? Pô, eu tô Entrei agora. amargando como bagrinho no PS, eu vou beliscar um lugar aqui nessa maternidade, porque o que falta de médico era assim, cara. E aí comecei. Então comecei, obviamente, na obstetrícia, onde tem um mercado para os bagrinhos, para os iniciantes, naquela época. Para tocar em cirurgia. Então você tinha vários níveis, né? Aquele que era do 2º ano, do 3º ano. E a gente tinha hierarquia também. Até chegar, isso antes de se formar. E os serviços, aí você vai entrando para hospitais um pouco mais melhorados, né? Vai buscando, vai vendo onde são as referências, sempre fazendo obstetrícia. Terminada a faculdade, fiz a minha residência na universidade, aí fui para o instituto. Foi a minha escolha, embora tenha passado por alguns outros lugares para fazer residência, a minha escolha era o Instituto de Ginecologia.
Porque eu vou te dizer, mas eu não passei. eu vou te dizer, eu acho que naquela época era mais simples as coisas, né? E você tinha muitas opções. E eu me lembro que a minha decisão, eu sempre quis, né? O que me despertou ir para a universidade era ser docente. Mas, pô, eu nunca pensei em ser docente. Eu queria ser médico, né? Eu já estava no meio ginecológico, obstétrico, não tinha ideia em fazer carreira docente. E eu estava no instituto, no Moncovo Filho, e entrei numa sala errada. Eu entrei no auditório, né? Na verdade, entrei numa sala... O auditório, ele tinha 2 entradas. Na frente, estava trancada. Eu tentei entrar, eu sabia que tinha uma entrada por trás. Fui por trás e consegui entrar no auditório. Por que ele estava trancado? Tinha uma defesa de tese. Então, tinha uma banca instaurada com 3 professores. Tinha o candidato sentado na mesinha. E tinha a plateia, a audiência, que era restrita, né? São os convidados do candidato. E eu consegui entrar e fiquei sentado lá em cima. E eu nunca tinha visto uma defesa de tese. Nem sabia o que era aquilo, né? Eu era interno do hospital. Era o meu internato no hospital. Que era, na época, o internato era... De acordo com o seu CR, você poderia escolher. E eu fiz um internato extramuro, quer dizer, extramuro. Fora do que a minha faculdade oferecia, eu tinha um internato no Instituto de Ginecologia. Eu só fui lá para eles dizerem, ok, eu vou ser o preceptor do seu internato, eu faço tudo que você pode vir aqui, não tem problema nenhum. Eu estava no momento de internato. E eu entrei e vi aquilo. E a banca massacrando o candidato. A tese era meio fraquinha, tá? Não era uma... Eu me lembro que ela era uma... o assunto era TRH. TRH, 30 anos atrás... Tem 39 anos de formado, né? 40 anos atrás, TRH está engatinhando, né? Mas era um assunto... E o próprio instituto, os professores, não eram muito afãs da TRH. Né? Eram muito críticos a TRH. Então, estavam massacrando o candidato. E aquilo... E era pergunta, resposta, era réplica, tréplica. E aquilo me chamou tão a atenção. Eu falei, pô, isso é muito legal. Né? Legal a dinâmica desse negócio. Aí saí dali e fui me informar o que estava acontecendo. Aí me disseram, isso era uma defesa de tese. Acho que era doutorado. Não me lembro se era doutorado ou mestrado. Eu acho que era mestrado porque era só 3 professores. Normalmente, o doutorado, vocês são 5 professores e o candidato. E de mestrado, geralmente, são 3 professores na banca. Né? Tem o orientador fora e o candidato. Acho que era mestrado. E aí aquilo me despertou um desejo de fazer aquilo. E para fazer aquilo, quem faz aquilo quer ser professor. Pô. Não existe. Eu falo para os meus residentes, não faça mestrado nem doutorado se você não quer ser professor. Porque não tem sentido. Pode fazer um mestrado profissionalizante, ok, legal. E não é demérito. Você pode ser um professor sem ter mestrado e doutorado. Não há problema nenhum se você gosta de transmitir. Mas, assim, é muito árdua essa dedicação com mestrado e doutorado. Eu posso dizer isso porque eu fui até a livre docência. Então, foi aquilo que me chamou a atenção. E dali eu nunca mais saí. Porque aonde tinha mestrado e doutorado, no Rio de Janeiro, né, tinha alguns lugares, a Fiocruz tinha um, mas... Em ginecologia, Instituto de Ginecologia da UFRJ. Então, ali, eu tracei a minha trajetória ali, no meu internato. Então, eu tinha que entrar na minha residência, lá. Você entende? O meu planejamento era a longo prazo. Hoje, o meu foi aonde eu passei. Não, tudo bem. Eu acho que se eu não passasse, eu talvez continuaria tentando em algum outro lugar. E eu acho que não há nenhum problema em não passar. Ok, você pode não passar ali, você vai tentar, mas as minhas gerações, a minha geração era muito ligada na coisa a longo prazo, médio e longo prazo. Não era instantâneo.
né? A gente nem tava Então eu fiz pensando. entrando ali, terminei a residência, e a residência era um preparatório para o mestrado. A gente já saía, e eu sempre costumo dizer isso não, ninguém me tira essa conclusão, né? Numa turma de mestrado, 20% vai ser professores, vão terminar, vão defender tese. Outros não. Porque, entende, o cara faz só para ficar um pouco mais tempo no hospital, para ficar naquele meio, um meio mais acadêmico, tá. né? Mas não defende. Às vezes não defende a tese. Então, assim, não precisa, né? Se você quer ser realmente professor, ok, aí vai em frente. Então, aí eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado na mesma instituição, sempre com a mesma bolsa, com as mesmas dificuldades. Então, isso você vai aprendendo que também você se dedica muito, tem muito pouco retorno. O teu retorno é muito emocional, é muito pessoal. Prazer, é de prazer. É prazer, né? O retorno Então financeiro hoje, no meio docente, é em qualquer nível, seja o nível mais simples, né, o fundamental, não há reconhecimento. Na verdade, há reconhecimento, pessoal, mas não há retorno financeiro. Não é um reconhecimento, né, financeiro. Isso claro, é clássico, no ninguém Brasil... vai discutir. E eu não me arrependo absolutamente de nada. Fiz toda a minha formação ali, fiz depois a minha livre docência, que hoje é o pós-doc. Então, você faz o pós-graduação lato sensu, que é a residência, depois o stricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência. Então, você se especializa por um momento de ensino. E eu fiz o concurso para a UFRJ para professor, porque hoje todo mundo é professor. Né? Eu costumo dizer, Luxemburgo é professor, né? O Sampaoli é o professor, o Tite é professor. Professor de quê? Técnico de futebol? Todo mundo, né? Mas assim, um concurso para docência, um concurso federal, uma banca de 5 professores, instituída, tal, era muito puxado, né? Você tinha que entrar com muita... Você entrava em concursos que você sabia que você não ia passar para treinamento. Isso é clássico. Então, todo ano abria concurso, então o chefe falava assim, esse concurso não é seu. Entra para você... Só aprender. Aprender como é que é. Então, você entrava tranquilo, né? Porque você sabe por que não é seu. Porque, na verdade, você está começando, tem pouco título, né? Então, eu vou ser professor. Se eu tenho só mestrado e eu estou concorrendo com um cara que tem mestrado ou doutorado, as minhas chances são muito pequenas. Sim. Tá? Porque na prova de título ele ganha. Sim. E a diferença é muito grande. Mesmo que eu seja um excelente professor, uma aula magnífica. Você está disputando eu e Gisele Bündchen para entrar numa passarela. Então, quem vai escolher? Gisele Bündchen. Então, a gente fazia um treinamento prévio. Eu entrei em 2 concursos para professor, sabendo que não ia, mas aprendendo como é que seria o meu terceiro para ser professor. Quando eu entrei para ganhar. Não era para perder aquela vaga, né? E aquilo era uma vaga, aquilo era para assumir um cargo público federal. Então tinha uma importância muito grande. Essas importâncias hoje acabaram. Eu quero saber como é que você vê essas importâncias hoje em dia. Não, eu não vejo assim. Qual é o grande problema? Hoje, as universidades não têm como ter reposição dos seus quadros de professor. Esse é o grande problema. Porque por pagar muito pouco não tem atração. Né? Então, aquele cara muito bem qualificado, às vezes até titulado, com mestrado, doutorado, ele não entra porque... Ele entra pelo outro... Ele vai entrando no concurso para médico, ou para outra... Que paga mais. Que paga mais, paga o dobro, enfim. Então, ele não há o interesse. Então, isso vai se perdendo. Isso está cada vez mais evidente, marcante, e a universidade vai pagar um preço. Isso vai vir, o preço vai ser alto lá na frente, eu não sei. E plantão em vida privada, como é que foi quando você saiu da residência? Olha, posso dizer, eu dei muito plantão em obstetrícia, muito. Mas foi uma transição tranquila. Mas esse você lembra quanto tempo? Esse muito foi porque você desde antes já dava plantão. Então, eu nunca dei 3 plantões por semana. Era sempre um plantão de 24.
Era Também o suficiente. o financeiro, né? Né? Era o suficiente. Depois de formado e na residência, fiquei mantendo mais um pouco de tempo também. Mas já estava muito... A quantidade de plantões dados já... Mas o já tinha... o valor, né, da vida antigamente era diferente do que é hoje, né? Também. As dificuldades são mais ou menos as mesmas, Mas tá, hoje as Paula? coisas são Eu mais só caras. acho que, assim, o que a grande... Eu tive muita referência, que eu acho que hoje não tem. É. A garotada nova não tem grandes referências. Referências, assim, para se copiar, para se inspirar, né? Principalmente no mundo de empreendedorismo, no montar o consultório, porque era uma tônica isso. O médico tinha um plantão ou um cargo público e tinha o seu consultório. Claro. Isso era... Era a chave. E você... A grande sacada, ou a grande ideia era você conjugar as duas coisas, porque aqui te mantinha atualizado e você mantinha o consultório que te dava uma receita e te dava renda, né? Você podia pesar um pouquinho mais num, pesar mais no outro, mas dificilmente, se você fosse um cara só de consultório, você ia ter algumas limitações. As suas atualizações só seriam nos congressos, né? Então, quando você está dentro do hospital, você está sempre se atualizando, você está se aprimorando, você está se aumentando as suas experiências. Sim. Então, isso, se você puder conjugar as duas coisas, é o interessante. Isso é o que a gente tentava fazer, né? Sim. Então, tendo um emprego público de peso, e geralmente os empregos, eles eram o farol, a referência era o chefe do serviço, né? Onde você se identificava, eu quero esse serviço, eu quero aquele. Os serviços, quando eu falo serviço, né? Serviço dos servidores, de Ipanema. Você conhecia uma figura. Você conhecia aquela figura, tá? Que ia ter o seu substituto e um passava o bastão para o outro. Aquilo tinha um peso muito grande. Cada serviço tinha os seus protocolos, as suas experiências. Os congressos, você tinha embates do serviço. Hoje não existe mais nada disso. Você vai num congresso, o cara fica te falando coisa da América. Tudo bem, tá ok, aquilo é evidência, você reproduz aqui. Não tem mais ninguém falando como eu quero que o meu serviço se comporte. Tá? Isso seria o ideal, você usar essa ferramenta, que é a evidência científica, e ter o serviço, mas isso não tem mais volta. Você não tem mais concurso. Todo o conteúdo, né, para aquilo. Exatamente. Então, eu vivi muito isso. Eu ia para os congressos com muito prazer de ir, porque eu ia encontrar o cara da 28, eu ia encontrar, você entendeu? O cara dos servidores, eu sabia quem era o chefe dos servidores, eu era o residente do instituto, eu sabia quem era o residente do outro serviço. E o posicionamento que eles tinham em relação a uma alforectomia aos 50 anos ou não. Uma esterectomia subtotal ou uma total. Né? A gente aqui, você vai levantar um monte de artigo para dizer o que é melhor. Pô, ali era discutido. E o cara tinha um serviço muito notório aqui no Rio de Janeiro, onde todas as esterectomias eram subtotais. E ele defendia isso, entendeu? Mas ele era um cara que tinha notoriedade, autoridade dentro do mundo médico, de ginecologista, e os chefes se respeitavam. Isso acabou um pouco, essa coisa era muito poética, isso era muito gostoso. Isso acabou, então hoje você não sabe, né? A gente vê isso em cirurgia, eu era obrigado a fazer do jeito que os chefes mandavam fazer. Eu posso ter uma maneira um pouco diferente, ok. Mas, pô, o cara falou que é assim. Hoje não, sabe? Hoje o cara vai, não, assim dá. Assim dá. Aí assim, mas o outro faz assim. Cara, não tem. É tudo meio que... E você vai se adaptando a isso. Você tem que ser resiliente, porque você está envelhecendo, está vendo as gerações chegarem. Algumas coisas são muito boas, modernas. O celular melhorou muito. A forma de comunicação é excelente, né? Poxa, você pode resolver tudo num zap, né? Com a tua enfermaria. Mas também você pode fazer uma grande besteira, né? Porque você bota uma coisa no zap, é um telefone sem fio. Aquilo ali vai para aquilo ali não tem sentido ser discutido ali.
Então, você vê coisas muito positivas, muito Coisas negativas. negativas. Eu acho que a galera nova os serviços hoje, dessa maneira que eu estou lhe falando, tem pouca Referência. expectativa de entrada de novos pessoas que preceptores possam ser que vão referência. ser as pessoas que vão ensinar esses novos ginecologistas. Então, isso cada vez vai Diminuir. tendo uma escassez. E Você acha que nos outros serviços tem ainda? tem, sempre vai ter. Sempre vai ter mas você acha aquele que cara. tá igual na ginecologia obstetrícia? Como assim? Tá se perdendo igual? Em todos. Ah. Se você for falar, porque é a maneira de lidar com a medicina Entendi. moderna. E como né? é que é a sua vida privada? Hoje? Assim, eu me dediquei, se eu tivesse que dar um conselho hoje, eu falaria para o jovem, dose bem a mão entre Você vida deu muito privada pela vida... e acadêmica ou acadêmica. pública. Você Né? deu a vida pela acadêmica. Eu dei muito, mas é porque a competição era muito grande, então eu tinha que ter uma dedicação muito grande. O que é dedicação muito grande? Eu tinha que estar, primeiro, chegar mais cedo que qualquer um, para todo mundo, para o meu chefe me ver, porque eu era o escolhido. Eu tinha que ser escolhido pelo chefe, por aquele professor, e para eu ser escolhido, eu tenho que ser bem visto. Então, você começa a se dedicar muito mais. Então, eu cansei de marcar consulta para poder fazer coisas para o hospital. Né? Então, hoje, não precisa tanto isso. Não vai ter tanta gente te olhando. Não vai. Os professores estão acabando. Então, para que você vai ter essa? É por isso que você falou, não tem ninguém mais se desdobrando. Né? Dose a mão. Então, assim, hoje eu tenho muito menos cliente que a minha esposa, que se dedicou muito à vida de consultório. Sim. Né? Então, depois de uma pandemia, quando volta, a dificuldade para mim em manter uma clientela é muito mais difícil do que uma pessoa que tinha muita clientela. Então, dosar a mão nesse sentido, né? Mesmo que ame um plantão, uma vida sim, acadêmica, não, tem que dosar a mão dosa, sempre pensando, não coloca tudo os ovos num lugar só. Por outro lado, por exemplo, tomando o exemplo dela, ela sempre teve uma vida privada muito cheia, muita clientela. Mas eu sinto nela, ela nunca se relacionou muito em hospital. Atualização. Embora vá a muitos hospitais, porque está sempre muito sozinho. Quando você se dedica ao consultório, você fica muito sozinho. Você pode ter uma rede de médicos trabalhando com você, mas você fica muito sozinho. Quando você está no hospital, o cara do outro hospital te conhece, aquele outro te conhece, você começa a ser conhecido. A tua atualização vira em torno de um congresso apenas. Então, exatamente. Ou um estudo próprio. Por isso que você tem que dosar, né? Um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Agora, o que te dá receita, obviamente, eu não vejo a curto e médio prazo nenhuma volta nesse sentido. É um mundo privado, onde você define o quanto custa a sua hora médica. Porque a minha pode custar um valor, a sua um valor, a do outro um valor. Não importa. Isso é o principal. Isso é o que comanda tudo. Então... Quanto vale sua hora médica? Nunca abandonar essa atividade. Essa hora médica? Existem várias maneiras, né? Hoje você vai na internet, tem várias maneiras de se calcular, né? Eu não tenho uma maneira... eu já estou muito velho, não tenho essa preocupação. Mas quando você começou, era não sei quanto vale uma televisão, foi isso? Eu tinha que ter uma métrica. E eu não tinha. Hoje você vai na internet... Pergunta pro chat GPT. Hoje a inteligência artificial te diz quanto. Mas assim, não tinha onde recorrer. Eu não tenho. Como é que eu vou aprender o imposto de renda de médico? Meus pais não eram médicos. Então eu aprendi na marra. Hoje você entra no YouTube e aprende sobre. Você faz a sua. Né? Você pode aprender milhões, está muito aberto, né? O mundo abriu muito. Então. Isso é uma coisa muito positiva. Eu acho que não voltaria, assim, não me arrependo absolutamente de nada. Faria algumas coisas um pouco diferentes. Por isso que você tem inveja de mim. Por isso que eu tenho inveja de você.
No bom sentido. É, Porque eu sim. gostaria de ser você ontem. É. Porque talvez, se eu fosse o Timothy, como é que é o nome? Benjamin Button, Button. né? Eu já ia ter aquela sacada, entendeu? Pô, vou por aqui, não, já vou por aqui, porque aqui não Mas é isso é a mesma coisa que ter um segundo filho. é, mais ou menos. E olha só, não é fazer curto-circuito, tá? Não adianta. Não é fazer, não é trapaça, não é não. É ter a certeza de que você está fazendo boas escolhas. A gente não consegue ter essa certeza porque a gente não tem aprendizado para fazer a escolha. Quando você aprende algumas coisas, Mas eu vou você, te quando dizer- vai fazer escolha, você vai fazer uma escolha muito mais assertiva. Uma coisa que eu li A possibilidade de esses você errar é muito menor. Uma frase que eu li esses dias que faz todo sentido, assim, na realidade, a vida, os seus pais ou as pessoas que te amam, os seus professores, você, pessoas que estão ali para me ensinar, pessoas que já viveram aquilo, vão te ensinar com amor. Então, essa é a melhor forma de você aprender. Então, é a melhor forma de você não aprender no tapa, que a vida vai te ensinar. Então, Mas eu já fui muito duro, né? Eu não fui tão amoroso. Então, quando você tá eu já tive apelidos no hospital. Já. Eu tive várias fases no hospital. Mas a melhor fase foi quando eu entrei na residência. quando Todo você mundo foi fala isso. É, Seu não, coração você vai lição. melhorando. Você vai... Não, tu viu que é barra punk, é pesado uma residência Mas dentro de olha, casa. eu acho que na fase aguda, a fase crítica, Hell's Kitchen, né? Hell's Kitchen, não foi ruim. Porque tem momentos que o Hell's Kitchen é muito importante. Era porque você tava na fase dos alunos que tinha aquela coisa da admiração para um professor, da transição, não sei o quê. Hoje, você ser um Hell's Kitchen não vai pegar muito bem. Eu vejo pessoas assim, é tão melhor você fazer com muito carinho, mas não é isso. Não, é porque... O fato de você dar um grito não tem falta de carinho ali. Não, as pessoas... Não, mas gente, calma pelo aí, menos quando eu dou o grito... Eu convivi com ele 30 eu dou nesse dias. sentido. E a pessoa tem que sentir isso. Eu convivi com ele 30 dias dentro de uma residência, fazendo o meu optativo nessa residência. Todo mundo sempre me falou que meu pai era uma pessoa que... Ele jogava umas pinças ali, umas coisas ali, não sei o quê, dava uns berrinhos. Mas... eu vi ele tratando todo mundo como ele me trata dentro de casa. Não é mal. É tipo com amor, com carinho de filha. Com carinho de ensinar, de querer ser o melhor. Então, assim, sempre falei... foi o que eu vi ali. Naqueles 30 dias, eu falei assim, tudo que falaram é tratar como... E assim, é totalmente carinho de filha. É muito notável. Outra coisa muito também notável. que eu gosto de dizer é o seguinte. É lógico que eu herdei isso de alguns professores. Com certeza. Né? Você é uma cópia de Óbvio. professor. Então, isso é uma coisa... Então, sempre que acaba um grupo de residentes se formando, eu falo assim, copie as coisas melhores de cada um dos seus preceptores. Né? Tente levar o que é de melhor de cada um. Porque tem coisa ruim de cada um. Coisa ruim. Todo mundo tem. A bronca, a forma, às vezes você tá estressado. Mas na hora do vamos ver, quando liga pra ele. Não. Né? Eu só acho que e cada um vai ter a sua forma, né? De lidar, de tentar transmitir. Enfim. Eu só acho muito ruim quando a pessoa não se expressa de nenhuma maneira, né? Às vezes está com o cargo e a função de transmitir e não faz nada. E não ter isso. Não tem. Então, seja bonzinho ou seja malzinho, mas transmita, né? Passe o bastão, isso é o mais importante. O que a gente diz é saber levar a sério aquilo ali, porque na realidade, o que acontece? Para explicar. Hoje, vendo de fora e sendo residente recentemente, eu tinha uma staff minha, que era a minha melhor staff que tinha no Andaraí. E ela era a cópia feminina do meu pai. Ela era punk, era Thalita, ela era cirurgiã oncológica, então eram cirurgias absurdas, sérias, e que você, hoje, olhando de fora, hoje eu sou staff também do Leila Diniz. Hoje você... Era importante o que ela fazia. Era muito importante, porque quando ela dava aquele berro, ou quando ela era um pouco grossa, ou quando ela era um pouco ríspida, é quando ela se fala assim, cara, eu tô me colocando no lugar dela, eu tô com um bando de gente que não sabe porra nenhuma,
que se eu não comandar isso aqui da melhor forma possível, vai dar ruim. Vai dar ruim. É uma pessoa, a gente tá ali operando. Então, assim, ela era muito incrível, ela era muito boa, mesmo com os gritos, com os berros, com as formas de falar dela. E é sempre bom, quando você dá um grito, as pessoas dão uma Dá uma acordada, né? acordada. Porque, principalmente cirurgia, a gente tem o hábito de... E cansando, né? molezando. Não, a gente vai molezando. Vai molezando. Então, assim, vai indo, o campo vai abaixando, né? A tração vai acabando, né? Aí você dá um... Aí todo mundo dá uma... Então Mas, você tem assim, que ter um ritmo. Hoje, e quando você tá vivendo a residência, você não vê dessa forma. Quando eu olhava e falava assim, é grosso. Tocou meu coração. Mas hoje, muita coisa do que ela dava umas respostinhas assim, eu levo, eu lembro, eu guardo, eu uso de novo do meu jeito, mas eu uso, eu ensino, eu passo adiante, porque, cara, ela era um incrível cirurgião. Então, nesse sentido, e ela tratava a gente como filha. No final das contas, o importante é passar o conhecimento e, assim, você tá ali do teu lado, a pessoa tá ali do teu lado. Por ruim, por bom, brigando ou não brigando, ele tá ali do teu lado. Então, também... E olha, posso te dizer, e às vezes, agora eu percebo. Antes eu não percebia. Agora eu percebo quando eu fui ríspido, grosso, perdia um pouco a mão. Eu carrego aquilo pro resto do dia. Me dá vontade de ligar, falar com aquele residente, mandar uma estrelinha, mandar um parabéns, alguma pode coisa, mandar. entendeu? Não, sim, mas, sabe, a gente carrega aquilo, não precisava, mas eu não sou assim. Porque tem gente que parece babaca, tem gente, tem gente que é babaca. Mas enfim, Paula, nós estamos no Dia dos Médicos. Eu queria, depois de ouvir você falar tanto, hoje você falou bastante, não me chutou. A gente tá um contra a lateral, senão já teria não te tem chutado. altura, porque você vive me chutando. Eu queria que você olhasse aí para a câmera, os nossos Eu vou dar uma mensagem colaboradores, a nossa audiência. Hoje você não vai ganhar presente, porque os patrocinadores não mandaram. Então, eu queria que você mandasse aí uma mensagem final de Dia dos Médicos para jovens ginecologistas que estão... Bom, eu não vou mandar mensagem para os jovens ginecologistas. Eu vou mandar parabenizar ao meu pai. Porque mesmo ele sentindo inveja do meu tempo, eu tenho muito orgulho de ter ele do meu lado, me acompanhando nisso, nessa jornada. Ele é foda pra caralho, eu me espelho muito nele. E assim, óbvio, vou traçar as coisas do meu jeitinho, mas, cara, é menos tapa. Eu tô levando muito menos tapa na vida. Então, assim, é importante, então, se você tem alguém pra se inspirar... essa pessoa aí, você vai fazer com que você corre atrás dela. Você vai fazer com que você leve menos tapas na vida. Você vai receber muito mais ensinamento com amor. É o que eu recebo todos os dias com minha mãe e com meu pai. Paulinha! Feliz Dia dos Médicos. Feliz dia, foi ótimo.